Hoje, dia 14 de setembro de 2025, nós, do grupo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, estamos reunidos para estudar o conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Rendel. É a nossa reunião de número 240, onde a gente estuda o capítulo 14, que é a análise oculta do Gênese. Especificamente hoje nós vamos estudar sobre a mescla de sangue no casamento. Antes de iniciar a nossa reunião e preparar o nosso ambiente de forma harmônica e espiritual, nós vamos fazer a oração do estudante Rosa Cruz. Do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, para começar, nós vamos fazer a leitura do capítulo e da parte que fala especificamente sobre a mescla de sangue no casamento. A vinda de Cristo preparou o caminho da emancipação da humanidade para libertá-la da influência separatista dos espíritos de raça ou de família, para unir toda a família humana numa fraternidade universal. Ele ensinou que a semente de Abraão se referia aos corpos e afirmou que, antes que Abraão vivesse, o eu, o ego, já existia. O espírito individual tríplice iniciou sua existência antes de todas as tribos e raças. Subsistirá até que estas passem e, ainda mais, até quando não reste delas nem memória. O tríplice espírito no ser humano, o ego, é o Deus interno que o ser humano corporal, pessoal, deve aprender a seguir. Por isso, Cristo disse que para ser o seu discípulo, o ser humano deveria abandonar tudo o que tinha. Seu ensinamento é dirigido à emancipação do Deus interno. Incita o ser humano a exercer sua prerrogativa como indivíduo e a se elevar sobre a família, a tribo e a nação. Não que deva menosprezar a família ou a pátria. O ser humano deve cumprir todos os seus deveres, mas reconhecendo seu parentesco com o resto do mundo, deve cessar de se identificar com uma parte. Esse é o ideal dado à humanidade por Cristo. Sob a direção do espírito de raça, tanto a nação como a tribo ou a família prevaleciam. Eram consideradas em primeiro lugar, e o indivíduo por outro. A família devia ser conservada intacta. Se qualquer homem morresse sem sucessão que perpetuasse o seu nome, seu irmão devia fecundar a viúva, para que a família não morresse. Casar-se fora da família era, naqueles tempos, uma coisa horrorosa. Um membro de uma tribo não podia se casar com alguém de outro, sem perder sua própria casa. Não era nada fácil se fazer membro de outra família. Não somente entre os judeus e outras nações antigas se insistia em conservar a integridade da família, também em tempos mais modernos. Até recentemente, como já se mencionou, os escoceses aderiram tenazmente a seu clã. Os antigos escandinavos vikings não admitiam ninguém em suas famílias se não tivesse feito com eles a mescla de sangue. Os efeitos espirituais da hemólise são desconhecidos para a ciência materialista, mas eram conhecidos dos antigos. Todos esses costumes eram o resultado do trabalho do espírito de raça e dos espíritos de tribo sobre o sangue comum. Admitir como membro alguém que não tivesse o sangue comum teria produzido uma confusão de casta. Quanto mais pura era a genealogia nesse sentido, maior era o poder do espírito de raça e mais fortes eram os laços que ligavam o indivíduo à tribo, porque a força vital do ser humano está no sangue.
A memória está intimamente relacionada com o sangue, a mais alta expressão do corpo vital. O cérebro e o sistema nervoso são as mais elevadas expressões do corpo de desejos. São receptores das cenas do mundo externo, mas para formar as imagens mentais dessas cenas, o sangue transporta o material. Por isso, quando o pensamento está em atividade, o sangue flui à cabeça. Quando a mesma corrente de sangue, sem mescla, flui nas veias de uma família durante gerações, as mesmas imagens mentais feitas pelos avós e pais são reproduzidas nos filhos pelo espírito de família, que vive na hemoglobina do sangue. O filho se vê a si mesmo como a continuação de uma longa linha de antecessores que vivem nele. Vê todos os acontecimentos das vidas passadas da família como se ele mesmo estivesse presente aos fatos, não compreendendo a si mesmo como um erro. Não é ele simplesmente Davi, mas sim o filho de Abraão. Não José, mas o filho de Davi. Por meio desse sangue comum, se diz que os seres humanos viviam durante muitas gerações. Através do sangue, os descendentes tinham acesso à memória da natureza, em que se conservavam essas recordações. Razão de se dizer, no 5º capítulo do Gênesis, que os patriarcas viveram durante centenas de anos. Adão, Matusalém e outros patriarcas não alcançaram pessoalmente tão grandes idades. Vivendo os antecessores na consciência dos descendentes, estes viam as vidas daqueles como se tivessem vivido suas vidas. Depois do período indicado, os descendentes não pensaram mais de si como sendo Adão ou Matusalém. A memória desses antecessores se apagou e por isso se diz que morreram. A segunda vista dos escoceses Highlanders demonstra que por meio da endogamia se retém a consciência dos mundos internos. Eles realizaram o casamento dentro do clã até tempos recentes, tal como os ciganos que sempre se casam na tribo. Quanto menor é a tribo e mais pura a geração, mais pronunciada é a vista. As raças primitivas não desobedeceram à ordem emanada por Deus de tribo de não se casarem fora dela, nem tampouco tinham inclinação alguma para fazê-lo por não terem mente própria. Os semitas originais foram os primeiros a desenvolver a vontade. Depois se casaram com as filhas dos homens e de outras tribos, frustrando temporariamente o desígnio de seu espírito de raça. Foram desprezados como malfeitores que adoraram deuses estranhos, se tornando incapazes de servir como semente das 7 raças da nossa presente época ária. Os semitas originais foram desde aquele tempo a última raça que o espírito de raça manteve separado. Mais tarde, foi dado ao ser humano o livre arbítrio. Chegado o tempo de se preparar para a individualização. A primitiva consciência comum, a clarividência involuntária ou segunda vista, que constantemente mantinha ante os seres humanos da tribo os acontecimentos das vidas dos seus antecessores e os fazia se sentirem intimamente identificados com sua tribo ou família, devia ser substituída por uma consciência estritamente individual, limitada ao mundo material, para desfazer as nações e indivíduos, para que a fraternidade humana pudesse se estabelecer sem ter em conta as circunstâncias exteriores. Comparativamente, é o mesmo que pretender construir um edifício muito maior a partir de certo número de edifícios. Seria necessário derrubar aqueles, tijolo por tijolo, para construir o outro. Para realizar essa divisão de nações e indivíduos, se ditaram leis que proibiam a endogamia ou matrimônio em família. Daí para adiante, os casamentos incestuosos começaram a serem olhados com horror.
Assim foi-se introduzindo sangue estranho nas famílias da terra, o que impediu gradualmente a clarividência involuntária, restringiu o sentimento de família e dividiu a humanidade em grupos. Como resultado dessa mescla de sangue, a aderência à família irá desaparecendo e o altruísmo substituirá o patriotismo. A ciência descobriu ultimamente que a hemólise resultante de inoculação do sangue de um indivíduo nas veias de outro de diferente espécie produz a morte do mais inferior dos dois. O animal no qual se inocule sangue de um ser humano morre. O sangue de um cachorro injetado nas veias de uma ave mata, mas não haverá dano algum no cão que receba o sangue de ave. A ciência se limita a expor o fato, mas o ocultista cientista explica-o. O sangue é o agente do espírito, como já foi indicado. O ego humano age nos veículos por meio do calor do sangue. O espírito de raça, de família, de comunidade, age no sangue por meio do ar que respiramos. Nos animais, o espírito separado de cada um e o espírito grupo da espécie a que pertencem estão presentes, mas o espírito do animal nem está individualizado, nem trabalha conscientemente em seus veículos como o ego. Está ainda dominado pelo espírito que trabalha no sangue. Bom, hoje nós vamos estudar alguns, nem são termos Rosa-Cruzes, tá? São algumas perguntas que falam de ti, dos temas, né? Então, por exemplo, quais as funções do sangue quando a gente estava sob os espíritos de raça? Quais as funções de um espírito de raça e o que é Deus interno para Rosa Cruz? Então, nós vamos focar nessas 3 perguntas no estudo de hoje. Então, para a gente poder falar das 3 perguntas, vamos lá, né? O que é raça, gente, na definição comum? Quando a gente fala em raça, o que a gente entende por raça? Ninguém sabe? Fala aí, gente. Gente, o que é raça? Raça de é um tipo que você determina para uma coisa ou outra, né? Que seja, por exemplo, pode ser animais, pessoas. Você tem características o local onde você diferentes nasce. em cada ser humano, em cada espécie, assim vai. Isso é uma raça. Então tem lá, sei lá, os macacos, aí tem a raça, sei lá, mongóis, aí vai indo para a diversificação, mas são macacos. Uma raça. Humano também, imagino que seja isso, né? É isso mesmo. Então, raça é um grupo de pessoas ou um grupo de animais pertencente a um grupo que tem a mesma ancestralidade, né? Eles compartilham normalmente num país, as mesmas crenças, os mesmos valores, a mesma linguagem, ou também outros traços sociais ou culturais. Então, quando eu pego uma pessoa que vive no Japão, ela tem, por exemplo, algumas coisas. Eu peguei o Japão porque o Japão tem assim uma cultura bem específica e diferente da nossa, né? Então, só para a gente entender o que são traços. São traços, inclusive, quando eu falo de Japão, eu tenho até traços físicos diferentes, né? Mas tem muito da cultura. É muito bonito você estudar uma cultura de um outro país, porque ela permite que você entenda bem essas crenças. Então, o que é permitido aqui não é permitido em outro lugar, às vezes, porque entram essas crenças, esses valores, entram as regras, tá? Isso, quando eu falo, então, de raça, enquanto na definição comum, a definição que nós conhecemos enquanto cidadãos. E aí, tem
a definição de raça segundo a Rosa Cruz. Então, é importante que a gente... Não, sim, aqui eu falei o comum lá, né? Isso, porque eu perguntei o comum, né? É a definição comum. Isso, tá lá, é a definição comum. Agora, como que a gente define raça na Rosa Cruz? A gente não invalida a definição comum na Rosa Cruz. Nós entendemos a definição comum, mas nós vamos falar de raça no conceito Rosa Cruz. Quem me ajuda? Ninguém sabe o que é raça na Rosa Cruz? Então eu mesma vou responder. São traços evanescentes da evolução. Que ótimo, explicou tudo, né? Então, o que são traços evanescentes? São marcas passageiras que elas vão desaparecendo com o tempo. Então, vou dar um exemplo. Se a gente olhar a raça humana ao longo da história, a gente vai ver que os pelos corporais eram muito mais densos, então nós tínhamos muito mais sobrancelha, muito mais cabelo, muito mais pelo no corpo, porque a gente precisava proteger, eu estou dando exemplos, tá, gente? O nosso corpo, porque as condições físicas eram muito maiores, né? A gente tinha o cóccix muito mais comprido, né? Era muito mais caudal, muito mais com cara de cauda, e ele foi diminuindo. O terceiro olho, o dente do siso, ele foi se tornando uma coisa que hoje o pessoal fala assim, tira o dente do siso que ele não tem utilidade. Então, eu trouxe exemplos para a gente entender um pouquinho o que são esses traços evanescentes. A raça são simples degraus evolutivos, ou seja, à medida que a gente vai evoluindo no nosso processo de espiritualização, porque quando eu falo em evolução, eu estou falando que a Terra evolui e nós evoluímos espiritualmente. Quando eu vou evoluindo espiritualmente, eu fui, né, ao longo da nossa descida e agora da nossa subida, eu também vou evoluindo fisicamente, eu vou evoluindo moralmente. Então, o próprio corpo nosso, que já foi bastante denso aqui no período terrestre, ele vai se sutilizando, tá? Pessoal, fiquem muito à vontade para perguntar. Eu vou pedir que fale na hora que quiser perguntar, tá? Porque eu não estou vendo as carinhas. E me ajudem aí se eu falar alguma coisa que vocês queiram complementar. E essa definição de raça, né? Raça foi importante até a gente passar pelo nadir da materialidade. Então, nós aqui no Ocidente já passamos pelo nadir da materialidade. Então, se a gente for estudar esse conceito de raça na Rosa Cruz, nós vamos ver que tem países que estão muito mais ainda presos, países não só, né? Mas grupos raciais que estão muito mais presos nesse conceito de raça do que outros, que o que determina é o nadir da materialidade. E também tem pessoas aqui no nosso país que pode estar mais preso ainda à raça do que outros. Então, por exemplo, né? A questão de estar preso a castas é uma questão racial, segundo a Rosa Cruz. Então, eu vou me apegando a algumas características de grupo. E a hora que a gente passa pelo nadir da materialidade, que a gente pega no processo de evolução, o processo que a gente chama que começa a evolução, porque até o nadir da materialidade nós estamos descendo. Então, nós estamos no processo de involução. A partir do nadir da materialidade, nós começamos a subir. Então, espera-se uma sutileza de corpos, espera-se uma evolução moral e espiritual, um desprendimento do egoísmo e mais uma valorização da fraternidade universal, tá? Bom, raças, elas têm um propósito, tá?
ela vem, a gente teve um propósito muito forte, só que o que acontece? Elas nascem e morrem em um tempo relativamente curto. Então, eu não vou viver com esse conceito de raça por muito tempo. E as raças vão sumindo. Quando uma raça nasce, ela tem a capacidade de evoluir só até um certo grau. Quando ela atinge o seu limite de evolução, os corpos ou formas dessas raças começam a degenerar até a raça se extinguir, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Os Atlantes, os Lemurianos, que foram as raças raízes passadas, quando foram acabando o povo que precisavam daqueles corpos, elas foram degenerando e foram desaparecendo e foram dando origem às raças mais atuais. Gente, se a gente pensar... Os ciganos também, se a gente pensar nos ciganos hoje, há 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, tinha mais, a gente via mais os ciganos, né, em grupo, do que hoje a gente vê. Eu lembro que eu morava lá na roça, gente, o que aparecia de grupo de ciganos, e eles alojavam, trabalhavam, entendeu? Hoje a gente não vê mais essa quantidade. Hoje faz faculdade. E pessoal, olha só, para a gente entender bem isso, se a gente olhar no grupo animal, por exemplo, os dinossauros se extinguiram, né? Então, eu tô falando que às vezes é bem fácil assim, você olhar e falar assim, extinguiu, nós não precisávamos mais daqueles animais tão grandes, né? Então, é uma evolução que vai acontecendo. Raças em extinção também, né? De animais, tem muitas raças em extinção que estão acabando. A gente trabalha muito na preservação de raças, e eu não estou dizendo certo ou errado, mas o que eu estou dizendo é que o governo do mundo sabe até que ponto uma raça precisa ser preservada, porque tem espíritos que vão precisar daqueles corpos. Quando ela deixa de ter uma utilidade no nosso campo de evolução, ela deixa de existir. Tá? Mas aqui, gente, por exemplo, Atlantes e Lemurianos, os nossos corpos densos, né, vamos falar assim, dessas épocas, na Lemúria e na Atlante, eles tinham algumas características específicas para conviver naquele ambiente que nós construímos lá atrás. Perfeito. Agora, viver como um lemuriano hoje, teoricamente, são características que você tem resquícios, que você traz isso, né? Enquanto um ser humano aprende tudo que ele precisa aprender naquele corpo denso, ele não se livra da raça. Ele não consegue se livrar da raça. Por quê? Porque as lições que ele tem que aprender naquele corpo denso. E quando você fala o corpo denso, está falando de todos os corpos, né? Porque a gente sabe que o corpo denso você só nasce um corpo denso porque um corpo vital, um corpo de desejo de uma mente tem correlações fortíssimas com ele, senão você não nasce. Então, esse conjunto de corpos é necessário para que o ego consiga aprender as lições que precisa aprender. Por exemplo, hoje você não tem mais lêmures andando por aí, mas você tem seres humanos que têm reminiscências muito fortes de lemurianos andando por aí. Você não vê. Lêmures. Mas você não vê hoje, não tem, mas você vê pessoas, seres humanos, irmãos e irmãs nossos, que têm reminiscências muito fortes de lemurianos, inclusive no corpo denso. A mesma coisa em relação ao Atlante, né? Atlante existe reminiscências muito fortes. Inclusive no próprio conceito existem indicações da seção do cabelo, dos olhos, né? Da própria orelha que está mais para trás, da própria cor da pele. Então, tudo isso são reminiscências muito fortes dos Atlantes, né? Entendeu? E que aguenta o tranco. Só que, como o Alan falou, a questão é o seguinte: quando você faz um corpo para evoluir num ambiente apropriado para aquele corpo, o desenvolvimento é muito mais fácil. Agora, quando você tem que pegar um corpo com todas as características anteriores para colocar no ambiente atual, você sofre. Né? Eu tenho irmãos e irmãs, dependendo de onde está, você sabe que eles morrem até de gripe. Não é assim? É um resfriadinho, mata a pessoa, porque aquele corpo denso não está naquele ambiente, porque aquele ambiente não existe mais. Mas ele tem que aprender a lição. Muito bem. O apego à raça
faz com que muitos egos se degenerem em seus corpos, e com isso eles vão sendo deixados para trás nesse esquema de evolução. Ou seja, tem tudo a ver com isso que o Carlos falou. As condições vão mudando e vai se tornando mais difícil eu conseguir sobreviver com aqueles corpos, e aí eu vou ficando para trás, né? E se eu não evoluir, eu sou um candidato ao cone sombrio da Lua, tá? Antes disso, você vai se juntar aos antropóides. Hã? Antes disso, você se junta aos antropóides. Para depois ir para lá. Exatamente. Os antropóides são os nossos irmãos da humanidade. Não, os antropóides não são lemurianos. Eles são atrasados do período Saturno, solar e lunar. Ele vem para trás. Da onda de vida humana. E eles hoje enfrentam dificuldades com os corpos aos quais eles têm acesso, tanto que eles são tratados no mundo físico como animais, porque eles estão mais próximos estou falando das características físicas no mundo físico dos animais, né? Então, com o avanço da evolução, as diferenças raciais elas vão perdendo a importância, e nós também fomos, à medida que a gente foi descendo, né? E passou na vida da materialidade, a gente passou a viver guiado pela consciência espiritual e pelo amor universal. Estamos longe ainda de viver pelo amor universal, nós estamos num mundo bastante egoísta. A bem da verdade, deveríamos estar vivendo isso. Isso, deveríamos. E agora, para o nosso processo de evolução e de subida, a gente não vai ter como escapar disso, a gente vai ter que trabalhar muito mais isso, né? E aí a gente vai viver cada vez mais por herança racial ou cultural. Uma evolução bastante grande é que no capítulo que a gente leu, se falava muito dos casamentos dentro da própria família ou da própria comunidade, para ir mantendo muito forte esses raços, né? Se a gente for olhar um passado não muito distante, você via uma cultura que os pais arranjavam muitos casamentos para garantir que você não ia casar fora daquele contexto, né? Então, isso era ainda uma herança muito forte, cultural, de preservação de raça. Agora, no início da sexta época, tem que ocorrer uma mescla das diferentes nações, tá? Aqui eu trouxe nação enquanto países, assim, né? Não tem como. E se a gente for ver, gente, todo esse processo que a gente chama de globalização, hoje você tem, tá acontecendo qualquer coisa em outro país, a notícia chega muito rápida, as pessoas viajam de um país para o outro, migram, né, de uma região para outra dentro do próprio país, ela já está preparando este ambiente para ter muito mais essa miscigenação de raças, tá? Bom, Cristo veio então para reunir as diferentes raças em paz e boa vontade, né? Ou seja, de uma maneira que todos nós, de forma voluntária e consciente, possa seguir a lei do amor. Aí a gente diz assim, mas eu nunca vi um período que nós estamos vivendo de tantos conflitos e de tantas... de conflitos mesmos, de valores, de conflitos de todo tipo de conflito. Diversas naturezas. De diversas naturezas, né? E que nós vamos ter que, de alguma forma, suplantar isso para viver sob o efeito da lei do amor. Perguntas? A lei do que você falou aí, tá, Regina? Essa miscigenação, se você olhar para o Oriente como um todo, né? Europa, Oceania, África, né? Ainda é bem distinto, né? Se olhar aquilo em raça,
Por mais que tenha miscigenação, você explicou que tem essa mudança mais rápida hoje, né? Muito mais condição de fazer isso hoje, que antigamente era só barco e olha lá ainda, né? Ou migração a pé. Mesmo assim, ainda lá tem muito, ainda se vê muito, né? Você pega aqueles povos, principalmente de Israel, aqueles lugares lá que estão guerreando hoje, se você vê o tipo, a fisionomia, o tipo que você estava falando no começo, lá é claro para todo mundo, né? Naquela fotinha até que você colocou assim, você vê as roupas, assim, você vê que nenhuma são iguais, né? Então, aquilo é necessário ainda, por exemplo, eles têm que alcançar ainda na digna maternidade, né? Então, aquilo ainda é necessário para aquelas raças, por exemplo, viver naquelas raças. Agora, olha só. Mas isso é lento, né? É lento, mas as fronteiras estão muito mais abertas para que essa miscigenação acabe interferindo, não vou dizer interferindo, mas como que a gente diz? Ajudando, porque a gente aprende muito pelo modelo de outras civilizações, de outras culturas, né? Então, você fazendo uma mistura, você vai ampliando o grau de consciência. Então, o mundo, ele abriu essas fronteiras. Na culinária, isso é notável, né? Na verdade, quem abriu essa fronteira foi o Cristo. Isso. Mas foi o Cristo. Mas acontece o seguinte, enquanto tiver ego necessitando ou conseguindo construir somente um determinado corpo de uma determinada raça, ele continuará. Porque ele não consegue com aquele corpo. Ele só consegue quando sai do local. Então, você veja bem, hoje, nossos irmãos e irmãs chineses que estão no Brasil estão ficando cada vez mais diferenciados em relação aos irmãos e irmãs chineses que ficam na China. Bem diferenciados. Conversa com uma criança hoje chinesa aqui, putz, ele tem muito mais de brasileiro do que de chinês. E eu estou falando de uma primeira geração, não é? Porque o éter da região que nós estamos é muito diferente da região onde eles estão, né? Mas o que eu explicar na astrologia Rosa Cruz é que é o seguinte, o fato de você nascer numa longitude e latitude, né, com os pais, é porque ainda você precisa aprender lições daquele ambiente que está em torno daquela longitude e latitude. Só que com a miscigenação das raças de Cristo, abriu-se uma coisa muito interessante, que é o deslocamento. O deslocamento acontece, não existe acaso, tá? Existe sempre leis, são tudo leis de Deus. Então, quando você termina das lições daquela longitude e latitude já foram aprendidas por você, você é forçado, mesmo que você queira falar que não, né? Você é forçado a sair para outro canto. E aí você vê que você pode sair para outro canto, igual nós vimos as migrações de fome, né? Algum tempo atrás teve uma migração violenta de irmãos e irmãs de lá para o lado do Oriente Médio para a Europa, lembra? Que teve até briga lá de discussão, né? Então, isso, do Nordeste ao Sudeste. Você vê, por exemplo, a migração que teve dos japoneses para o Peru, se você for ver retão assim, é por causa da fome. Então você pode migrar por necessidade, mas pode migrar porque você precisa, você gostou. Você vai, eu posso escolher, eu vou morar em Portugal, vou morar, sei lá onde, entendeu? E vai. E as coisas vão combinando de maneira que vai. Se você levanta o horóscopo de uma pessoa dessa, está marcado lá. Que ela vai para o norte, que ela vai para o leste, que ela vai para o oeste. Viagens longas, por exemplo, aprendem isso com vocês. Viagens curtas não é só de passeio. Pode ser viagens curtas, pode ser de mudanças para um local, que depois você volta para aquele local, as curtas. As longas, você vai e não volta. Tá? Agora, não é que você vai e não volta que está pior, é porque você vai e não volta porque está muito bom lá. Agora, o bom lá não é só questão econômica, isso que eu quero dizer para vocês. É a questão, inclusive, social, né? Por exemplo, aqui nós temos irmãos árabes, judeus e palestinos que convivem, tem negócio junto e trabalham maravilhosamente bem aqui, né? Aí você chega e fala assim, pô, mas cadê a raça, né? A raça acabou. Eu acho interessante, falando todas realmente, a gente fala, parece que a Terra está fervendo, né? De todas as maneiras, etc e tal. Mas se a gente pensar bem, se a evolução vem realmente para o Ocidente, como é claro, isso é óbvio, né? Não é uma questão de... Meu Deus, se ficasse como estava, todas aquelas pessoas que vivem no Oriente, que realmente estão mais atrás na evolução, a gente tem que entender isso, né?
Se ficasse ela sempre lá e nós sempre aqui, como é que eles iam evoluir? É preciso misturar, não é fácil não deve ser fácil, porque é uma convivência diferente. De repente, na Europa está chegando gente de Oriente, deve ser difícil a convivência. Não, e no caso, você lembrou bem, no caso do Ocidente, que é onde está o catinho, onde está a mistura, antigamente nossos irmãos e irmãs do Oriente eram difíceis chegar no Ocidente, porque eles tinham que atravessar toda a Ásia, a Europa e o Oceano Atlântico. Agora eles descobriram que tem o Pacífico, só pelo Pacífico já chega aqui. Está mais fácil sair pelo Pacífico, entendeu? Isso tinha que ser, né? Eu acho que é a vontade de Deus, não é só, que tragédia, não. É o trabalho, né? Tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então, Edson, pode falar. Oi, me permite uma observação? Sim. Uma dúvida na realidade, né? O conceito Rosa Cruz do Cosmos, para mim, para minha personalidade, ele me deixa como espírito virginal e uma alma acima e à margem para poder olhar essas distinções que a lei faz de raças e etc. Esse etc. pode-se afirmar que o cristianismo, através da graça, pode dirimir, extinguir essas diferenças que existem, uma vez que um padre no Ocidente e um padre no Oriente, eles têm a mesma visão crística e não há diferença entre eles, mesmo vivendo dentro de um grupo de raças diferentes, ou saído de um grupo de raça, respirando o ar daquela região, mas com princípios críticos dentro do coração e a graça, eliminando toda essa questão, não? Nós vamos chegar no futuro a uma única religião, né? Ou seja, nós temos que evoluir para isso, mas nós estamos longe disso ainda, Edson. O processo de evolução, ele contempla que as religiões, não quer dizer que vai ser uma religião X ou Y como a gente tem hoje. A tendência das religiões é elas acabarem tendo assim os mesmos princípios, os mesmos ideais, né? Ela também vai evoluir. Mas nós estamos longe ainda deste processo. Não sei se eu respondi. Na realidade, é o seguinte: primeiro que qualquer trabalho missionário, isso que o Edson falou, está dentro do contexto missionário, ele é totalmente reprovado pela Fraternidade Rosa Cruz por causa do livre-arbítrio. Entendeu? Você, a partir do Cristo, o negócio tem que ser feito de dentro para fora. Então não adianta você chegar e tentar impor coisas que a pessoa não quer. Tanto é que o trabalho missionário muitas vezes acaba em morte, em desgraça ou não dá nada. E quando dá alguma coisa é porque há um interesse econômico e financeiro e não um interesse religioso. Não existe um interesse religioso, entendeu? Não, mas precisa tal coisa, tal, vou levar, como é que era antigamente? Vou levar Deus para aquele rebanho perdido. Quem és tu para falar que é rebanho perdido? Você talvez está mais perdido do que aquele rebanho que está lá, entendeu? Então, esse negócio de se posicionar como eu sou maior do que vocês são um bando de pagãos, isso acabou com Cristo. Só que nós, seres humanos, achamos que não. Então existe esse tipo de coisa. O que é certeza absoluta é que todas as religiões, quando eu falo religiões, estou falando de povos, né? Religiões e povos, todas as religiões vão para o cristianismo. Doê-la quem doê-la, querê-la quem querê-la, entendeu? Agora, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, se a gente acha que demorando muito, quem és tu para falar que está demorando muito? Se você não consegue nem aguentar 70, 80 anos nessa vida aqui, né? Quem é você? 70, 80 anos você já está morto, aí já saiu daqui, né? Enquanto que outros seres humanos, os irmãos maiores adeptos, eles ficam aqui eterno. Eles poderiam falar isso, eles não falam. Tem toda a paciência do mundo. Agora, que o ser humano vai migrar. E essa questão de raça é aquele negócio que eu falei. Hoje existem irmãos e irmãs que eles não estão mais aderidos à raça, porque saíram dos locais onde existe espírito de raça. Espírito de raça não existe mais no Ocidente. Não existe mais aqui, mas existe sim no Oriente. Por que existe no Oriente? Porque como a Regiane bem colocou, são irmãos e irmãs que ainda não conquistaram a região química do mundo físico, eles estão descendo. E enquanto descendo, eles precisam do espírito de raça. É necessário caminhar na lei, do olho por olho, dente por dente. E ainda existe isso. Tem lugares aí que vocês conhecem tanto quanto eu, que se roubar, corta a mão.
Se roubar de novo, corta outra mão. Não é assim? Depende do que você fizer, corta a cabeça. Né? Então, mulher é apedrejada. Né? Então, existe ainda esse tipo de coisa. Mas que isso vai acontecer, não tenho dúvidas nenhuma que isso vai acontecer. Ah, mas demorando muito. Quem és tu para falar que está demorando muito? Você fez esquema de evolução? Foi você que criou o esquema de evolução? Não foi. Né? Então, o que a gente tem que fazer é disponibilizar o conhecimento do cristianismo, que é o que o Max Handel fez, orientado pelos irmãos maiores. Disponibiliza a quem quiser. Se não quiser, vá com Deus. Mas vai. Respeitando o livre-arbítrio. Exatamente. Nós temos muitos estudantes Rosa Cruzes hoje no Oriente. Tem muitos lá. A gente recebe, inclusive, várias informações lá de Filipinas, Indonésia, Japão, Rússia, da África. Então, ou seja, mas são que é uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, mas a sementinha está sendo colocada. Agora, o quanto isso vai reverberar e transformar todo mundo, isso, olha, sinceramente, isso não é nosso trabalho. O nosso trabalho é trabalho bem de formiguinha, né? É o tempo de Deus. Né? E sendo de formiguinha não estão fazendo? A conquistar os povos lá. Mas através da Bíblia, eu acredito que alguns que já despertaram pelo Espírito Santo, pode dar o nome que for aí, ele sentiu essa chamada do Cristo através da fraternidade, pode ser sim, ou através de alguma pregação da igreja. Lógico que pode, não. Poder pode. Essa diferença desapareceria se ele tivesse o Cristo dentro dele? Despertasse para essa onda de evolução? Sim, porque veja bem, o Cristo é o regente do planeta Terra. Ele não é o regente do ocidente do planeta Terra. Não. Então, o raio cósmico de Cristo está presente em qualquer lugar que você estiver no mundo. Só que você é que tem que despertar de dentro para fora. O que a gente nota hoje é que a grande maioria das pessoas que falam que houve o despertamento não do cristianismo, mas do jeovismo. Entendeu? Muitas pessoas que acham que são cristãs, elas são jeovísticas. Não é? O que é jeovística? Aquela pessoa que chega e reza e ora para ter um carro novo, ou ter um emprego e tal, ela é Jeová, ela não é Cristo. Ela acha que ela é Cristo. Aliás, é melhor ela achar que ela é Cristo e fazer isso, do que ainda ficar lá sendo fetichista, adorando lá um ancestral, um bicho qualquer, etc e tal. Melhor, mas ainda está longe de ser o cristianismo esotérico, que é o que a Rosa Cruz preconiza. Mas chegará lá. O que a gente está falando aqui é que não adianta você ir lá e ficar chacoalhando. Ah, vamos abrir então uma sede da Fernanda Rosa Cruz lá em Pequim, porque aí as pessoas vão poder chegar a Rosa Cruz. Isso não existe. Isso é ilusão. Isso é missionarismo. Isso é poder e fama. E isso é extremamente perigoso para o estudante Rosa Cruz. O que a gente tem que fazer é oração, muita oração. Mas só isso, mais do que isso não, porque o livre-arbítrio tem que ser respeitado. Uma das coisas que corroboram que o Carlos mencionou, que a gente pode ver, que um cadinho chamado América é um local onde tem raças de todos os cantos do mundo, ou seja, a miscigenação é uma realidade. O continente americano é algo real, né? Então isso corrobora muito e fortemente. Se nós olharmos no passado, olhar todo o esquema de evolução que a gente vem estudando ao longo aí de quantas apresentações fizemos aqui, é um processo de descida, de involução. E aí, obviamente, você vai centralizando, porque você tem que desenvolver um veículo. Agora, a partir do momento que você vai evoluindo, você tem que aliviar e você tem que descentralizar isso daí e miscigenar, né, os veículos físicos, para justamente você sair dessa questão do espírito de raça e transformar na fraternidade universal. Então ele já falou o parágrafo. Então, mas em resumo é assim, a religião cristã é uma só, o cristianismo é um só, certo? Um só. Ele não, por exemplo, ele vai ter melhor resultado no Ocidente, porque as pessoas aqui estão todas miscigenadas, ou a maioria delas está mais acelerado. E no Oriente, por exemplo, né, é muito difícil você fazer isso, porque vai ser missionário. Missionário não consegue fazer nada lá. E as pessoas que já estão lá, como o Cristo é cósmico, como o Carlos explicou, que desperta, ela acaba saindo de lá. Ela sai de lá. Ela não vai conseguir pregar lá ou fazer qualquer coisa lá. Por isso é uma outra coisa importante. Vem pra cá.
um ponto que o Alan colocou que é importante e que a Regina tinha colocado, é que não é que está longe ou difícil de se conseguir. Tudo depende da perspectiva, porque é individual. Então, e é interno, é de dentro para fora, como também o Carlos colocou. Então, aquele indivíduo que se esforçou e seguiu o ensinamento do Cristo, ele pode estar muito mais avançado e já suplantou essa questão. Pode ver aí o próprio caminho do trilhamento aí da preparação do caminho da Rosa Cruz. Você tem aí desde estudante preliminar, probacionista, discípulo, cada um já seguiu num ponto que vai estar muito mais distante em relação a outros que ainda nem alcançaram isso. Nem despertaram, né? Nem despertaram para esse ponto. Nem sabe que existe ainda, né? Bom, então a lei de Cristo, né? Cristo veio para dizer que só vai haver paz na terra quando as nações que são compostas por raça se unirem na fraternidade universal, tá? Então, vamos falar um pouquinho de sangue, segundo os estudos Rosa Cruz, para daí eu entrar nas perguntas, né? O sangue é o agente do espírito. Então, é a expressão máxima do corpo vital que nutre todo o organismo físico. É o veículo da nossa memória subconsciente. Então, qual é a relação entre sangue e raça? Nós falamos o que é raça, falamos o que é sangue. Qual a relação entre uma coisa e outra? Posso fazer uma associação com videogame, né? Então, você tem um controle que você controla algumas coisas. E você tem um outro controle que controla outras, por exemplo. Então, o sangue é isso, né? Então, você tem um controle aqui e você controla aquela determinada raça. E o outro controle aqui. Você tem essa distinção e, claro, o controle é o sangue, no caso. Ficou claro, pessoal? Não sei. O sangue, ele carrega as memórias da vida dos nossos antepassados, né? E dos descendentes por gerações. Então, por isso, assim, ó, quanto mais o apego à raça, quanto mais as raças iam se casando dentro do mesmo sangue, da mesma família, mais forte, o controle remoto era um só, né? A hora que você começa a ter uma miscigenação, começa a falhar. Você começa a ter outros controles remotos, vamos dizer assim, né? Então, se a gente for entender o espírito de raça como esse controle remoto, fazendo uma associação, né? Você tinha um espírito de raça muito forte, de família, de tribo, porque o espírito de raça, ele trabalha no sangue através do ar que respiramos. Então, o sangue, por isso que se fechava tanto no mesmo sangue para se perpetuar uma raça, na mesma família, tá? Então, sob o regime de Jeová, a evolução, ela chegou um momento que ela estava parada, porque o sangue estava tão impregnado de egoísmo, que aí acabou que várias raças corriam o perigo, né, de se degenerar. Aí esse egoísmo foi cristalizando tanto que ele começou a cristalizar o campo de evolução que é a Terra, de uma forma tão grande que as vibrações espirituais quase pararam, né? E a lei que predominava e tudo mais era o olho por dente, olho por olho. Então a gente estava muito longe. Aí a gente precisou do socorro de Cristo. E Cristo só conseguiu nos ajudar quando ele encarnou nos corpos denso e vital de Jesus, ou seja, nós precisamos de Cristo aqui, enquanto presença física, usando os corpos denso e vital de Jesus, né? Ele precisou nascer aqui para ele conseguir efetivamente nos ajudar e também para nos livrar da escravidão dos corpos de raça. Que era
eram os corpos que a gente havia criado, né, para manifestar nesta região do mundo físico. Então, o Cristo cósmico, ele veio e purificou o sangue do egoísmo. Por isso que jorrou. Eu sei que a imagem é bastante forte, mas é para falar que jorrou na terra muito sangue no Gólgota, porque tinha esta função de fazer a purificação desse sangue penetrar na terra e fazer a purificação do planeta também, porque assim é muito difícil você vibrar no positivo, no amor crístico, se todo o seu ambiente está contaminado daquele egoísmo. Então foi uma purificação também do nosso planeta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de uma coisa que as pessoas da Cruz confundem bastante. O que jorrou ali foi o sangue do Cristo? Não, foi o sangue de Jesus. Isso, porque o Cristo não tem sangue. Isso mesmo. Só que a maioria das pessoas ainda falam pelo sangue de Cristo. Cristo não tem sangue, Cristo tem um corpo de desejos. Era o sangue de Jesus que jorrou. Agora, por mas com a energia de Cristo. Aí que eu quero colocar. Por que teve que jorrar o sangue de Jesus? E jorrou bastante. É porque foram horas e horas, né? Qual foi o motivo? Para purificar. Para a energia de Cristo, crística, pudesse purificar. Mas que energia? O que é isso? É um relâmpago? É um tique-tique nervoso? São as hemoglobinas do sangue que iam desfazendo-se ao longo da terra. Aí foi na terra inteira, pô, aí tem sangue pra caramba a terra inteira, né? Como é que é aquele pouquinho de sangue, considerado o tamanho da terra? Pensem aí, intelectualmente falando. Mas ele jorrou para o centro, né? Mas como? Como que o sangue, um elemento físico, químico, consegue penetrar se a partir da camada, da segunda camada, a temperatura e a pressão, né, Luiz? Luiz conhece isso. Consegue o sangue chegar ali na segunda camada? É vital, né? Que é energia vital. Tem umas propriedades lá que não. Sim, como é que o Cristo limpou os pecados da terra? Foi na região química? Foi na região etérica? Foi no mundo do desejo ou foi no pensamento? Ele limpou o corpo de desejo. Então que é o mundo do desejo. Então ele limpou a terra, o mundo do desejo da terra. O mundo do desejo existe sangue? Não. Por exemplo, na região química existe sangue? Existe. Na região etérica existe sangue? Existe. No mundo do desejo? Não. Então por que teve que jorrar o sangue? Boa pergunta. Sem nenhuma resposta. Cristo não tem sangue, então só faltou uma outra pessoa. Olá. Oi? O simbolismo? Não tem simbolismo nenhum, tem fato mesmo, é verídico isso. Ele não consegue impregnar a terra pela quantidade, mas o simbolismo do sangue dele caindo na terra. Não tem simbolismo, tem significância esotérica. Não é o fluido, porque a gente é energia cósmica. Peraí, nós somos energia construída. Quando a gente fala assim, Cristo vem uma vez por ano, e um raio cósmico de Cristo alimenta toda a Terra por um O que eu vou falar aqui está no seguinte livro, Filosofia Rosa Cruz em Perguntas e Respostas. Só não consigo identificar qual é a pergunta, mas está lá. As perguntas lá, pode acreditar em mim. Quiser ver, vai lá ver, tá? Volume 1, volume 2. Olha, eu tenho quase certeza que é volume 1, porque foi o Marcos Santos que escreveu isso. O volume 2 tem perguntas que ele escreveu, mas que foi transformado em perguntas por quem editou, que foi Augusto Afonso Ainda. Tá? É o seguinte, o corpo denso de Jesus, por mais puro que fosse, existia ainda impurezas. Essas impurezas impediam que a força crística de desejos, porque lembra, Cristo é um arcanjo,
maior de todos os arcanjos. Então, o corpo de desejo do Cristo é top, é o corpo de desejo do sonho de qualquer arcanjo, entendeu? Qualquer arcanjo, você fala assim, cara, que corpo de desejo você quer ter? De Cristo, porque ele é o top, ele é o melhor corpo de desejo que tem, né? Que já construiu-se no mundo, entendeu? Então, e ele, como é Deus, ele tinha essa capacidade de purificar qualquer coisa, desde que ele tomasse conta daquela coisa. Se o sangue de Jesus não fosse derramado, o Cristo não conseguiria utilizar o caminho para entrar na terra. Tanto não conseguia entrar, que o corpo vital de Jesus está guardado num sarcófago de cristal entre o primeiro extrato e o nono extrato, pelo qual o Cristo vai ter que voltar. Entendeu? Então, vocês lembram que está escrito negócio? Para quem estudou Fausto, Mefistófeles, sabia disso, né? O espírito só entra e sai do lugar. Ali entra para um lugar e tem que sair do mesmo lugar. Então, se ele entrou pelo corpo vital à terra, né? Ele tem que voltar pelo corpo vital, que é o que ele vai sair na segunda vinda. Você concorda? Então, aquele sangue foi para purificar, não o corpo de desejo da terra, mas o corpo de Jesus, usado por Cristo, para que o Cristo pudesse penetrar na terra e aí purificar o corpo de desejos da terra. O Cristo não purificou nem a região química, nem a região etérica. Ele purificou só o mundo de desejos, que é o que você falou aí, que era o que estava desgraçado pelos nossos egoísmos, nossas sacanagens e tal. Era o mundo de desejo que estava totalmente estourado, não é verdade? Então ele fez isso. Então isso é muito importante para nós, estudantes de Souza Cruzes, não ficar falando de sangue de Cristo. Eu já vi vários estudantes falando isso. Ah, mas é o sangue de Cristo. Pô, Cristo não tinha sangue. Quem tinha sangue é Jesus. Ele é o arcanjo. Cristo tinha vórtices. Vórtices tinha, certo? Porque o corpo de desejo tem vórtices. Cara, deixa eu fazer uma pergunta meio doida. Mas eu entendi uma coisa que eu tinha dúvida. Quando Cristo voltar, quer dizer, quando nós encontrarmos, ele não precisa mais do corpo de desejos de Jesus, porque nós não precisa mais do corpo vital, denso, só o vital. Mas o vital vai precisar. O vital é porque ele vai vir na região. Esse slide da Regiana é interessante, porque você vê, ela botou os dois lados ali, ó, Regina de Jeová e de Cristo muito próximo. Aí ficou muito legal nesse sentido de entender, né? Tipo, Jeová estava uma desgraça por causa daquilo, e o Cristo conseguiu fazer essa purificação por causa desse tipo de coisa. Vamos lá, porque temos alguns e eu queria terminar. Portanto, a gente precisa cultivar o nosso, agora é conosco. Cristo veio, fez o trabalho dele e disse assim, ok, agora é conosco o negócio. Ou seja, cada um de nós precisa cultivar o seu eu superior, que é amor, luz e vida. Nós não estamos mais sob o domínio dos espíritos de raça, de Jeová, então agora é com a gente, né? E o eu superior é justamente o que nos impele a amar o próximo acima de todos os preconceitos, acima das barreiras de sangue, de raça. Então, quando eu falo de muitas coisas que a gente prega hoje, né? De respeitar o próximo, tudo isso passa pelo amor. Se eu amo o próximo, eu respeito todas as diferenças individuais e as opções das pessoas, concordando ou não concordando com muitas coisas, mas eu respeito, né? E eu respeito os credos, eu respeito enfim, eu respeito, tá? E até a gente chegar na vivência de um verdadeiro cristianismo, que é o que a gente aprende na Rosa Cruz, que é o cristianismo esotérico, e que a gente deve caminhar para a união do lado coração e ciência, e né, que tudo isso tem a ver com esta evolução que o ocultismo e o esoterismo traz para a gente. Bom, a gente falou muito de espírito de raça, né? Qual a função do sangue quando a gente estava sob o espírito de raça? Memória. Que mais? Eu podia ter a memória dos meus antepassados, eu podia aprender com eles. Eu estava literalmente sob o controle do espírito de raça.
O sangue era o canal através do qual o espírito de raça influenciava e controlava o ser humano, né? O espírito de raça, gente, nós estamos falando dos arcanjos, né? Que não possuem corpo denso e que tem como o seu corpo mais inferior, que consegue construir, é o corpo de desejos. Mas eles podiam influenciar os seres humanos por meio da vibração do sangue, que contém a força vital, que é o éter, e o registro das emoções e dos desejos. Essa influência, ela mantinha as pessoas unidas em grupos raciais, religiosos, familiares, né? Com um forte senso ou dever assim, coletivo, patriotismo, obediência, crenças, culturas, tá? O sangue era visto como um vínculo sagrado entre os membros de uma mesma raça ou povo. Por isso, querer se casar dentro de um mesmo sangue, né? Isso tinha muito a ver com as alianças e as obrigações morais, que tinha muito a ver assim, o sangue do meu povo, na realidade, ele trazia essas obrigações morais, essas obrigações culturais impregnadas. Enquanto os espíritos de raça governavam, o ser humano ele não era livre, ele obedecia ou por temor, muito atrelado à tradição, né? Então, se a gente for ver a evolução, a gente aprendeu a respeitar, nós vamos ver em lições lá na frente, né? Nós vamos ver que a gente foi aprendendo a respeitar Deus ao longo da história religiosa, né? Pelo sacrifício, pelo medo, e depois que nós fomos atingindo um outro estágio. Então, o sangue era o meio pelo qual o controle era mantido, e ele impedia que o eu superior, que é o nosso Cristo interno, se manifestasse plenamente. Por isso que quando Cristo vem e nos liberta do espírito de raça, né? Aí é nós e o nosso Cristo interno, o eu superior, que comanda. E talvez seja muito mais difícil, porque agora depende da gente a evolução, né? A individualização e a liberdade espiritual só tornaria possível com a mudança na composição do sangue e a sua libertação da influência racial, tá? Tudo que eu acrescentei depois entrou aí, desculpa, vamos lá. O nascimento de Jesus e a entrada do Cristo cósmicos nos dois corpos de Jesus culminou no derramamento de sangue na cruz, e que foi um grande marco. Foi o marco da libertação. Olha, veja só, né? Tá bem vermelho lá os panos, só pra gente lembrar bem essa parte do sangue mesmo. Ela marca a libertação da humanidade, da regência de Jeová, e o sangue de Cristo. Por isso, então vamos dar o sangue de Jesus, puríssimo neste momento, já vibrando em amor universal. Nos libertou da dependência dos laços raciais que antes controlavam a nossa consciência e a nossa evolução. Por isso que a gente era regido pelo medo, por leis tão rígidas, porque não faça isso porque você vai ganhar o inferno, ou vai ganhar... Era tudo muito pelo medo, né? Então, neste momento do Gólgota, inicia a era da individualização espiritual, tá? Quais as funções de um diferente espírito de raça? Quem arrisca? Guiar uma raça. Bom, o próprio desenho mostra, embora de uma forma bem... Era guiar a evolução coletiva
coletiva das raças humanas, não individual. Agora nós estamos individualizados. Cada um, eu posso crescer mais do que meu irmão do lado, estando sob a mesma cultura, sobre a mesma religião, sobre a mesma raça. Um pode evoluir mais que o outro, porque agora a gente está individualizado. Então, só relembrando, espíritos de raça são seres pertencentes à hierarquia criadora dos arcanjos que estão, né, sob o comando de Jeová. E eles tinham a tarefa de guiar o desenvolvimento espiritual da humanidade de fora para dentro. Por isso, a influência pelo sangue. Cada espírito de raça, aí entra um pouco do que a Alan falou, né? Era responsável por um povo e uma nação. Então, era como se nós tivéssemos vários controles, vamos dizer. Nós tínhamos vários espíritos de raça e eles trabalhavam com aquele povo daquela raça, daquela nação. Se a gente for olhar o que acontece com os animais hoje, né? É que eles têm espírito grupo e eles são comandados, porque hoje nós não temos a individualização dos animais, eles são dirigidos pelo espírito grupo dos animais. E nós éramos dirigidos pelo espírito grupo humano. Então a nossa evolução é o que vai acontecer com os animais, e é o que vai acontecer com as plantas, ou seja, este processo de evolução, ele vai fazendo, quando a gente atinge a individualização, que a gente não precise mais desse controle enquanto grupo. Lembrando aí que Jeová era o maior elevado da onda de vida dos anjos. Tem arcanjo ali, com Jeová, para não confundir, né? Jeová é um arcanjo, né? Mas está errado. Cristo é arcanjo. Tá certo. Quando a gente está falando de arcanjo, sobre o domínio de Jeová, Jeová era um anjo. Tá bom. Tá. Porque o anjo trabalha no corpo vital e sangue, né? Mas estava escrito certo? Não, tá certo. Tá bom, porque eu fiquei na dúvida agora. É só para tirar a dúvida, né, do arcanjo e o anjo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Os antropóides, eles são guiados por espírito grupo ou por... Não. Não, porque não tem. Como que entrariam os antropóides? Eles são guiados por eles mesmos, por isso que tem essa dificuldade enorme de evolução, né? Eles não têm, eles são seres humanos, como seres humanos não existe espírito grupo para eles, né? Não existe um espírito grupo dos antropóides. Não existe mais espírito grupo humano. Humano não existe mais. Existiu, hoje não existe. Exato. Mas eles teriam, por exemplo, influência de espírito de raça? Não também. Não. Porque os antropóides, como a gente, eles alcançaram a individualização, eles são indivíduos. Né? Exatamente, por isso que eles têm uma dificuldade enorme de evolução, né? A expectativa de vida do antropóide é muito baixa aqui, porque vive numa selva, etc e tal, né? Tanto é que quando existe um ser humano que pega um antropóide e começa a tratar bem deles, tem muita coisa na internet sobre isso, a primeira coisa que acontece é que a expectativa de vida deles estoura, vai lá para cima, vai 70 anos, igual um ser humano, né? Agora, quando eles estão no ambiente nativo deles, é muito menos. Então, ou seja, a cada tempo que passa, a dificuldade de um antropóide evoluir é muito pequena, porque eles não têm espírito grupo, eles não têm espírito de raça. Eles estão numa época área em que o espírito de raça já foi. Então, eles não conseguem, né? Agora, existe sim todo um trabalho que é feito, né? De irmãos e irmãos antropóides que estão alcançando a onda de vida humana, né? Tem muitos antropóides que a última vez que vive como antropóide e no próximo nascimento já entra como ser humano. Já existem vários casos desse tipo, tá? Mas que é difícil, é difícil. Muito bem. Tá, entendi. Obrigado. Nada. Então, a nossa evolução se dava, então, de fora para dentro, e o espírito de raça aparece como uma nuvem cobrindo uma nação, né? E aí, todo esse trabalho era absorvido por nós a cada respiração. Então, por meio deste processo, né, a gente ia criando esse sentimento
nacionalista, de patriotismo, e aí a gente ia agindo enquanto grupo, mas não era espírito grupo, tá, gente? Era espírito de raça que influenciava aí que a gente absorvia pela respiração e vai para a vibração do sangue, né? Então, que é onde o sangue, né, onde contém os registros emocionais da raça, que são trazidos por hereditariedade, e que ia criando esses laços profundos de identidade de grupo, de coesão, mas limitando, né, a individualidade. Então, quanto mais forte nós estamos imbuídos aí desses padrões de raça ainda, menos a gente exerce a nossa individualidade, menos o nosso eu superior se manifesta. O ser humano nesse estágio, ele não era livre, e nem, mas assim, ó, livre é assim, então a gente era escravizado. Gente, a gente não tinha a consciência evoluída, né? Então a gente precisou do espírito de raça para a gente poder, no nosso campo de evolução, olhando lá os mundos e o período terrestre, até a gente ir ganhando plena autoconsciência, né? Enquanto a gente não era autoconsciente do que a gente fazia, a gente obedecia por temor, instinto ou tradição. O grande processo nosso agora de evolução é que a nossa consciência, no sentido de amor, de grupo, de fraternidade, de fraternidade, ela evolua para que a gente possa agora exercer o nosso eu superior de uma forma mais plena, tá? Então, o controle, eu já falei, era feito pelas leis morais, religiosas, costume, obediência à autoridade, e os espíritos de raça, olha só, eles mantinham barreiras naturais entre os povos. Então, se a gente for ver, a gente não vai muito longe. Essa questão do idioma, do clima, do costume, da religião, do isolamento geográfico, é isso que eu falei, que se ampliou tanto, que hoje você viaja para um país que você não fala a língua, porque você tem um tradutor que você fala com ele e ele traduz. Então, muitas das barreiras foram quebradas justamente para que pudesse eu pudesse evoluir onde eu preciso das condições para poder evoluir, tá? E... Com isso fica evidente aí a vindoura era de Aquário, né? Onde tudo o processo de tecnologia, essa tecnologia, né? Tudo pelo ar, né? A internet, satélites que suportam toda essa questão, telefonia. E olha só, essas barreiras, quando elas vão sendo rompidas, elas abrem não só questões geográficas, né? Elas abrem, você começa a conviver com outras qualidades físicas, emocionais, mentais, que eram restritas a uma raça, e você começa a conviver com uma multiplaridade de experiências, vamos dizer. Então, os trabalhos do espírito de raça, ele foi necessário até que a humanidade estivesse pronta para começar a agir por consciência interna. Quando Cristo assumiu a missão de guiar a humanidade, que foi o momento que Cristo veio nos ajudar, o espírito de raça deixou de ser os principais regentes da evolução humana, e nós ficamos a cargo do amor de Cristo, né? E aí começa então uma nova fase de desenvolvimento que está baseada na fraternidade universal. Estamos falando tanto de Deus interno, e é o último termo eu quero terminar. E o que é Deus interno? Eu não enxergo essa luz aí saindo do meu peito, assim, mas
O que é essa luz, esse Deus interno? Alguém quer arriscar? Ficou legal, né? Eu não sei onde eu peguei, acho que é alguma coisa do Carlos. Deus interno é o que a gente chama da centelha divina. A gente não diz que a gente é uma centelha de Deus, né? Que nós fomos construídos pelo mesmo princípio. Então, isso nós estamos chamando de Deus interno. É a presença de Deus em nós, na nossa essência espiritual mais elevada. A gente não diz que nós temos dentro de nós o poder de se tornar um Deus lá na frente, à medida que a gente vai evoluindo. E olha só, gente, toda vez que eu falo em evolução, eu estou falando em evolução de consciência. Quanto mais eu me torno responsável pelos meus atos, do agir correto e tudo mais, eu vou ampliando a minha consciência, e essa consciência, ela vai me conectando cada vez mais e mais e mais com a sabedoria divina, né? Então, Deus interno é o espírito virginal. Nós fomos criados como espírito virginal à semelhança de Deus, que é uma parte de Deus que emanou dele. Então, quando Deus criou o mundo e nos criou, ele deu vamos dizer assim, uma fagulha. Nós somos uma fagulha que ele disparou, vamos dizer assim, para que a gente pudesse evoluir e germinar, né? Nós passamos por diversos estágios evolutivos, e que cada vez mais nós vamos adquirindo uma consciência maior. E essa consciência, ela ocorre através da experiência. Por isso que a gente precisa encarnar nesse mundo físico ainda, né? Porque as nossas experiências aqui, quando a gente deixa esse corpo, a gente leva toda essa experiência que nós vamos passar pelo purgatório, pelo primeiro céu, e vamos assimilando e aprendendo a não repetir os mesmos erros que a gente teve nesta vida, né? É o baluarte da evolução. Só aprende aqui. Depois a gente só assimila. Mas o aprendizado é aqui, né? Cada um de nós está em processo de nos tornar um Deus criador consciente e autoconsciente. Então, é através da evolução espiritual que se dá em diversas vidas, que eu pus ali, né? Então, eu venho, eu aprendo aqui na Terra, enquanto eu estou encarnado, e assimilo quando eu estou nos mundos espirituais. Eu vou passando por todo esse processo. E também a nossa evolução, ela se dá nos períodos de Saturno, solar, né? Então a gente falou do estágio que nós passamos de evolução, e agora quem já passou pelo nadir da materialidade, começa o processo de subida, né? Max Rendel afirma que Deus não está fora em algum lugar do céu. Deus está dentro de nós, esperando ser reconhecido e manifestado através de nossas ações, pensamentos e sentimentos. Às vezes essa frase me dá um pouco de solidão. Estou falando por mim, tá? A Ângela olhou para mim, por quê, né? Porque, só que o que a gente não pode esquecer é que nós estamos ligados ao Deus Pai, e nós temos, como a Eli falou na reunião passada, proteção, né, orientação. Então, assim, não é um negócio de que eu estou por minha conta sem nenhum vínculo, né? Eu sou energia, e essa energia emana de Deus. Acho que isso é o que me dá o conforto, tá? A fraternidade ensina que a gente tem que purificar o nosso corpo e a nossa mente para que o espírito possa se manifestar com mais clareza. Lindo. E como que a gente faz isso?
até o lema da fraternidade que a gente usa pouco, né? Assim, mente pura, coração nobre, corpo são, né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, quando eu falo em corpo denso, eu estou falando de coisas bem da região química. Uma alimentação pura, nós somos adeptos da alimentação vegetariana. É muito importante entender que a gente tem que comer para viver e não viver para comer. A gente também alimenta o nosso corpo denso por ações e obras corretas, comedidas, fazer coisas para o bem e pelo trabalho digno e autocuidado. Então, zelar pelo nosso templo, pelo nosso corpo físico, é uma obrigação de cada um de nós, né? Ninguém pode fazer pela gente a alimentação correta, enfim. Nas emoções, a gente está falando de conseguir dominar os desejos inferiores, que é o egoísmo, a raiva, a luxúria, enfim, alguns deles, né? Praticar a compaixão e o perdão. Gente, eu vou pôr aqui esse amor desinteressado, que uma das coisas que a gente precisa fazer muito forte, eu acho que está em respeitar o outro, nas crenças, acho que isso é amar o outro, sabe? É eu respeitar o livre-arbítrio, o momento, as decisões, né? E ter controle emocional sem repressão e sem explosões. A mente, pensamento puro e construtivo, estudo dos ensinamentos elevados, como por exemplo a filosofia Rosa Cruz, e aí sair um pouquinho dessa roda do cotidiano, da fofoca, do julgamento, das ideias, né, negativas, e ferramentas para purificação, que é o servir o outro sem esperar recompensa. Então eu não dou esperando status, eu não dou esperando agradecimento, né? Oração e meditação, e a retrospecção diária, que é revisar os atos do dia e buscar melhorar a cada vez mais, tá? Pessoal, estamos encerrando. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta ou um comentário, para daí a gente encerrar. Eu tenho um comentário. Por favor. Quem está falando? Edson. Ok, Edson. Posso dizer que Paulo de Tarso foi um agraciado por conseguir ter se livrado do espírito de raça? Eu diria que ele foi um grande esforçado. Não necessariamente, porque é o seguinte, Jesus, ele era um ser da raça judia. Jesus era um judeu. O pai de Jesus, José, era um judeu. A mãe de Jesus era uma judia. Mateus era judeu. João era judeu. Maria era judia. Então, a questão não era nascer, ser libertado, etc. A questão é de evolução espiritual. Com certeza absoluta, Paulo de Tarso, em renascimentos anteriores, galgou e muito a espiritualidade, inclusive a espiritualidade cristã, porque Cristo, o cristianismo em si, o cristianismo de Cristo, ele não apareceu, ele apareceu à multidão quando Cristo nasceu entre homens com os homens. Mas se você for, a própria Fraternidade Rosa Cruz, isso é muito bem explicado, inclusive no curso bíblico, né? Que as lições cristãs foram dadas desde a época de Isaías, desde a época de Elias. Foram os precursores, então, né? Agora isso foi batizado por João Batista, que já trazia. Exatamente. Jesus. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que chegar ao seguinte: qual foi o último renascimento de Paulo? Antes de Paulo. Com certeza foi algum ser que já tinha bebido da fonte do cristianismo, como por exemplo João Batista. O último renascimento de João Batista foi Elias, um profeta. E ele era um precursor. Ele era um precursor, exatamente. Entendeu? Então Moisés, Enoque. Então você tem muitos seres do passado que já bebiam na fonte do cristão. A própria Rosa Cruz fala que muitas conversas, muitos
conversas entre um ser humano desse tipo e Deus, na realidade não era Deus, era o Cristo. Como antigamente, por exemplo, você olha assim, né, na Rosa Cruz também a gente fala isso, né, que o Deus do Antigo Testamento é Jeová, não é Deus Pai, é Deus Espírito Santo. Agora, o Deus do Antigo Testamento pode ser Deus Filho. Certo? É o Cristo. Então, essa relação... A igreja fala do Cristo deve ser Melquisedeque, né? Abraão. Exato, exatamente, entendeu? Então, ou seja, Paulo com certeza, em vidas passadas, trabalhou com ensinamentos cristãos. Agora, como sempre a gente fala aqui, né? A pessoa, quando você nasce para pagar algumas dívidas que ainda você tem que pagar, algumas lições que você tem que aprender. Todos nós aqui, né? A gente não nasceu estudante Rosa Cruz lá no talo, certo? Não nasceu, não. Nós galgamos certas partes da nossa fase, da nossa vida, até chegarmos a ser estudante Rosa Cruz. A mesma coisa Paulo, ele teve que pagar aprender algumas lições, reafirmar-se como um ser humano, para ter aí sim, conforme com vocês, para ter a graça de ser iniciado, que foi o caminho de Damasco, aquele negócio lá, foi uma iniciação, né? Foi uma iniciação, e uma excelente iniciação, porque para ele fazer aquela conversão toda, e a partir daquele momento, né, chegar a essa conclusão, ele foi agraciado, mas ele não foi agraciado porque Deus escolheu ele, esse cara aí, pega esse. Foi ao contrário, ele chegou, ele se elevou, ele estava pronto, exatamente, entendeu? Então não é, às vezes a gente fica pensando, né, que, não, Cristo escolhe, Deus escolhe assim a dedo, a esmo, não, é um trabalho, como a Regiane falou, é um trabalho de dentro para fora, a pessoa vai se preparando, tanto é que na Rosa Cruz fala, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, quando o discípulo está pronto, porque o mestre sempre está pronto, o mestre está prontinho. E tem uma paciência. Tem uma paciência danada, agora o discípulo tem que chegar lá, entendeu? Então, é essa história que a Regiane bem contou aí, é de dentro para fora, então nós temos que fazer o nosso trabalho, o nosso trabalho tem que ser feito. Ninguém pode fazer nada por nós. Não existe mais esse tipo de coisa que muitas pessoas ainda acham, inclusive na Fraternidade Rosa Cruz, né? Não, que basta eu ficar ouvindo fulano que eu cresço. Né? Não cresce. Você pode ouvir o que você quiser, você não cresce se você não fizer um trabalho de dentro para fora. Regiane bem colocou aí, é um trabalho nos veículos, nos corpos nossos, né? E que depende só de nós, não depende de mais ninguém. Só de nós aqui, né? Não adianta ficar lá, mas o Cristo me ajuda, o Cristo te ajuda, desde que você tenha condições de receber a ajuda dele. Porque a gente não vai ser agraciado, a gente tem o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. E a gente experimenta isso na frente da Rosa Cruz. Por exemplo, um probacionista, ele tem lições enviadas pelos irmãos maiores, porque o probacionista, com P maiúsculo, se preparou para isso. Né, fazendo a retrospecção toda noite, etc. Você eleva o seu nível de vibração, de modo que o irmão maior consiga jogar no seu campo egóico e você consiga ler, porque ele não joga no cérebro. Se jogasse no cérebro pelos nervos era mais fácil, né? Mas não joga, ele joga na sua memória. Que memória que ele joga? Supraconsciente. Não. Qual a única memória que nós temos acesso 24 horas por dia? Na consciente. Se ele jogar na subconsciente, a gente tem que ter iniciado para chegar lá. Se for na supraconsciente, iniciado de grau maior. Então ele tem que jogar na consciente. O problema é que quando ele joga na consciente, se você colocar a razão, você faz a mesma coisa quando você faz com a intuição, você perde. Entendeu? Então, exato. Então você tem que se preparar para isso. Então, mas isso hoje já existe a possibilidade a partir do momento que você seja probacionista. Por isso que é importante trilhar o caminho. Quando eu falar trilhar o caminho, tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu estou bom como estudante preliminar. Eu estou bom como estudante regular, tá bom demais, vou ficar aqui. Não tem que ficar aqui, tem que caminhar, tem que ir para frente, né? Probacionista, discípulo, né? Bom, mais alguém, gente? Senão eu vou encerrar. Não? Então, nós estamos encerrando agora a reunião número 240 do grupo de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas.
onde a gente falou do capítulo 14 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, a análise oculta do Gênesis, especificamente a mescla de sangue em casamento. E para fechar a nossa reunião, nós convidamos para fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença. Para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.